Então, pessoal, boa noite. Acho que vocês me conhecem da comunidade, né? Aqui do meu blog também, o luisof.com.br. E aqui na Powertic, a gente está sempre monitorando o que os clientes enviam, como os clientes enviam e como esse e-mail está sendo recebido, né? Dos mais diversos tipos de clientes que a gente tem hoje, né? E uma coisa que a gente está vendo muito acontecer são os spam traps, né? E acredito que a maioria que a gente conversa não conhece o que é um spam trap, né? A gente trabalha com reputação do e-mail, do IP, do destinatário, do remetente, tudo. Mas os spam traps, né, eles, assim, é um fator determinante, né, na entrega do e-mail enviado pelo Mautic ou por qualquer outro sistema aí de envio do e-mail. E vocês estão perguntando, Luiz, o que é um spam trap, né? O spam trap é uma armadilha que os provedores de e-mail e também os provedores de blacklist colocam aí na internet ou até mesmo dentro do seu formulário, né? O spam trap ele serve único e exclusivamente para verificar a higienização da sua lista. Né? Acredito que todos aqui utilizam Mautic e é importantíssimo vocês estarem verificando como que está o status da sua lista, né? Um e-mail que é um spam trap, ele parece com um e-mail real, mas ele não é um e-mail real. Vocês vão ver como que funciona esse mecanismo, né? E a função primordial do spam trap é verificar quem que envia um spam, né? Por exemplo, os ISP, o Google, o Hotmail, o Yahoo, esse pessoal todo está verificando o tempo todo se o seu IP está enviando um e-mail real ou se o seu IP está enviando um e-mail que é um spam, né? E o spam trap pega esse pessoal que não tem uma boa estratégia de aquisição de contatos, né? Que é uma coisa que na Powertic a gente trabalha até que legal com os nossos clientes, de conversar sobre como adquirir cliente, como tratar a lista, né? Enfim, diversos outros itens, né? Que a gente acaba abordando aqui. Existem dois grandes grupos de spam trap, né? A gente tem os pristine, que são os spam traps mais puros, e temos também os spam traps que são os e-mails reciclados, né? Os e-mails, os spam traps clássicos, né, esses que são spam traps puros, são armadilhas que são incluídas em websites, em fóruns, em diversos outros lugares da internet, para que quem usa esses scrappers, esses crawlers, quem usa algum mecanismo, algum robozinho para poder capturar esses contatos e montar assim uma lista, acabam caindo nessa do spam trap, né? Quem geralmente compra a lista e não sabe da procedência dessa lista, de onde foram conseguidos esses e-mails, com certeza acaba caindo nesses spam traps, né? Muitos portais, né? Aqui mesmo no meu blog eu já recebi já e-mail de notificação para poder colocar uma lista de e-mails oculta no site. Quem utiliza bot, por exemplo, vai acabar encontrando esses e-mails no site e são e-mails de spam trap. Esses e-mails eles nunca são divulgados publicamente. Então, você vai acabar enviando esse e-mail, você vai acabar enviando e-mail para um spam trap sem saber, né? E o Google vai olhar para você, o Hotmail vai olhar para você vai pensar assim, não era para esse e-mail estar sendo enviado para mim. Né? E aí cai a sua reputação. E tem um segundo tipo de spam trap que eu considero como pior, que são os reciclados. São e-mails que um dia eles existiram, né, ou realmente utilizaram esse e-mail, mas acabou que esse e-mail foi abandonado e o provedor acabou convertendo esse e-mail no spam trap. Né? O Google trabalha com isso, o Hotmail trabalha com isso, o Zorro trabalha com isso, todos os provedores de e-mail gratuitos trabalham com isso, né? O que é o pior, né? Você pode ter um spam trap na sua base, porque a gente conversa muito com os clientes e eles falam, Luiz, eu não compro lista. Ok, você não compra lista, mas aquele contato que faz 2 anos que você tem, e que faz muito tempo que não interage com você, talvez ele virou um spam trap, talvez ele foi convertido em um spam trap. Por isso que é importante a gente cuidar bem da lista, né? E sabendo que, por exemplo, aqui, né, o tempo de inatividade dos principais provedores, o Outlook, o Live, o Hotmail, em torno aí de 9 meses. 9 meses de inatividade no e-mail, esse e-mail é convertido no spam trap. O Gmail também 9 meses, o Yahoo 6 meses, o Zorro 6 meses. Então, se faz mais de 6 meses que você não utiliza o Yahoo, ou o Zorro, que seja, com certeza seu e-mail virou um spam trap. Se você logar nele de novo, ele deixa de ser um spam trap. Mas como faz muito tempo que não tem atividade naquele e-mail, o próprio provedor converte ele, até porque não interfere nada no seu uso, né? Isso daí.
interfere mais no uso mesmo aí de quem está monitorando, né? Você mesmo não vai nem perceber isso daí. E o que é interessante no Spam Trap, né, que a gente conversa muito aqui, é que quando você ultrapassa, por exemplo, os 9 meses do Gmail, o seu e-mail ele é desabilitado e você vai começar a receber um bounce nele. Lembrando, se você não controla o bounce, você vai continuar enviando e-mail para ele. Né? Vai gerar um hard bounce. O hard bounce é que o e-mail, a caixa de e-mail não existe, ou qualquer outro tipo de hard bounce. Você vai ficar um tempo recebendo essa mensagem. Se você é esperto e controla o bounce, assim no primeiro bounce, hard bounce que tiver, o e-mail na sua lista desabilitado, você nunca mais vai enviar e-mail para ele. Você conseguiu fugir desse spam trap. Mas se você não fizer o gerenciamento de bounce, daqui a um tempo, esse contato vai voltar a receber e-mail, como o terceiro item, né? E vai deixar de receber o bounce. E aí que você começa a cair na armadilha, porque depois desse tempo deixou de receber bounce, você não controlava o bounce mesmo, e você continua mandando e-mail para ele, e aí a sua reputação vai lá embaixo. E aí vem a pergunta, né? Você cuida da sua lista de contatos? Todo mundo aqui tem lista de contatos, todos que estão ouvindo tem uma lista de contatos. Mas o quanto que você cuida da sua lista? Né? O quanto que você monitora essa lista? Os spam traps, eles focam, né, nos marqueteiros, vamos dizer, nos remetentes, que não gerenciam bounce, né? Porque se você gerenciar bounce, assim que ele começar a virar um spam trap, ele vai gerar bounce, se você mandar bounce, você não vai enviar e-mail mais para ele. Então, primeiro item, pegar quem não gerencia bounce. Segundo item, quem não controla o engajamento dos contatos. Essa semana eu falou com muita gente sobre isso daí, de faz muito tempo que a pessoa interage com você, deixe de enviar e-mail para ela. Ou então envie e-mail muito de vez em quando mesmo, porque pode correr o risco de ser um spam trap. Né? Além de atrapalhar outros diversos fatores, como por exemplo, o seu relatório aí de sucesso da campanha, as suas métricas, né? Você mandou para 20 mil contatos. Só que se você for olhar mesmo a sua lista de contatos, desses 20 mil, tem 5 mil que são realmente ativos. Né? E você manda para 20 mil e tem lá 10% da abertura, você fica frustrado. Mas na verdade não. Se você mandasse para 5 mil, você tem uma abertura muito maior. Né? Sem falar, correr o risco de não enviar e-mail para spam trap. Né? Também consegue identificar quem compra a lista de terceiro. Né? É um fator decisivo de identificar quem está burlando o processo de aquisição de lista. E quem também não faz a devida higienização da lista, né? Como eu disse, quem não monitora, quem não controla bounce, quem não controla soft bounce, quem não respeita, por exemplo, cancelamento de inscrição, tudo isso, né? E quem também não possui nenhum tipo de abordagem double opt-in. Né? A gente recomenda que você use algum tipo de opt-in, seja double opt-in, triple opt-in, opt-in de atividade, qualquer tipo de opt-in. Não é porque o e-mail entrou no formulário que você tem que considerar como um e-mail válido. Né? Ele entrou no formulário, o e-mail foi enviado, se já retornar bounce, não envia mais e-mail para esse contato. Você enviou o e-mail, a pessoa não leu a primeira tentativa sua de ativação, não leu a segunda, não leu a terceira, cancela esse contato. Né? Pode ser que seja algum bot que está preenchendo e-mail na sua lista, pode ser alguém que realmente, sei lá, curioso, que entrou e não quer nenhum tipo de interação com você mesmo e vai atrapalhar na sua estatística, atrapalhar nas suas métricas, ou pode ser algum bot desse daí que está colocando, está plantando ali um spam trap na sua lista para poder verificar. Sem falar que tem outros diversos fatores, né? Concorrente está querendo prejudicar você. Enfim, tem uma série de itens que pode acontecer, né? Então, cuidar bem da lista é essencial. E o que é pior, né? É o que a gente vê muito. Você pode estar brigando no spam trap. Né? Os clientes ficam chateados, porque falam, pô, Luiz, eu estou aqui mandando e-mail e eu não sabia que tinha. Né? Por quê? Porque você pode dar um e-mail para o spam trap sem conhecimento, você não controla a sua lista. Né? Dependendo do tipo de spam trap, vamos supor, o tipo de spam trap reciclado, ele não vai atrapalhar a sua reputação. Não vai atrapalhar muito. Mas agora, o spam trap, que é o nativo, o spam trap clássico, esse sim. Porque, primeiro, é um e-mail que ele nunca foi divulgado. Esse e-mail nunca enviou um e-mail. Né? Então, assim, teoricamente, não era para ele estar recebendo e-mails. E como eles plantam em blogs, plantam em fóruns, plantam em diversos locais, e os botzinhos vão lá e conseguem captar esses e-mails,
e você foi lá, comprou uma lista dessa e enviou um e-mail com spam trap, aí é problema. E esse realmente vai atrapalhar a sua reputação. Mas daqui a pouco a gente vai ver como é que o Hotmail e o Gmail, que corresponde a praticamente 90% dos e-mails gratuitos hoje, como que eles lidam com quem manda e-mail para spam trap. Tanto o seu IP quanto o seu domínio podem ser prejudicados por um spam trap, né? O que é o maior problema, né? O seu IP você pode trocar no pior dos casos. Ah, comprei um IP no SparkPost, ok. Mas aí acabou que o seu IP acabou indo para uma blacklist. Você paga lá $40, você compra outro IP para você. Mas e o seu domínio? E se o seu domínio for para um blacklist? Aí, meu amigo, toda aquela sua estratégia que você fez em cima daquele domínio vai tudo para o saco. Porque até um domínio sair do IP, de uma blacklist, demora um bom tempo. Um IP, de uma noite para outra, você pode trocar. Amanhã cedo é outra vida. Mas o domínio não, o domínio não tem como trocar. E outra, né, pessoal, um spam track é um indicador de má gestão muito grande de lista, né? E tem alguns detalhes do spam trap, que é o que a gente mais briga, e é a maior dificuldade dele. O fato dele não gerar um bounce, né? Ele gera bounce só no começo, depois não gera mais bounce. Então, por exemplo, se na linha do tempo você entrou no spam trap, esse spam trap entrou na sua lista, depois desse período de gerar bounce, você não vai conseguir detectar ele, somente através de atividade mesmo, não mais através de bounce. Né? E um spam trap, pessoal, no caso do Hotmail, por exemplo, pode impedir que os contatos recebam os seus e-mails, dependendo da quantidade de spam trap que você envia. Né? E no caso do Hotmail também, especificamente, pode até bloquear a sua conta. A gente já teve caso aqui de IP bloqueado. Né? A conta manda relatório para a gente avisando que aquele IP não vai mais poder mandar e-mails. Né? Se você mandar um e-mail simplesmente não vai receber. O que é o maior problema. A gente vê muito no grupo o pessoal falando, ó, Luiz, pessoal, não estou conseguindo entregar no Hotmail. Pessoal, não estou conseguindo entregar bem no Gmail. Às vezes, pessoal, se você conseguiu, a gente até brinca, né? Se o seu e-mail chegou no spam, fique feliz, porque o seu e-mail chegou, pelo menos. Alguns casos, o e-mail é bloqueado, então é como se você não tivesse mandado o e-mail. Né? Isso é o pior caso que pode acontecer com você. E o spam trap pode ser o responsável por isso. Né? Não é o seu Requiem, não é o seu SPF, não é o seu DMARC, não é o provedor que você está usando, não é o Spark Post, não é o SendGrid, não é o e-mail próprio, não é o Mautic, não é o MailChimp, é a sua lista. Né? A maioria dos casos que a gente tem aqui, o problema maior é a lista. Não são informações técnicas, são essas informações de lista. E como é que eles entram na nossa lista? Né? Como é que um spam trap entra na nossa vida? O principal, importação de e-mails de outros sistemas. Né? A gente tem muito cliente que chega na Fortic, que vem do MailChimp, vem do RD, vem de outros lugares. E quando esses sistemas exportam os contatos, às vezes nem exportam, né? Mas quando eles exportam os contatos, a gente não consegue importar informação sobre bounce, informação sobre o tipo de bounce, ou muito menos informações sobre a reputação daquele e-mail. Né? Se você está no MailChimp, exporta sua lista, simplesmente você tem um e-mail lá. Quando você importa a sua lista no Bounce, no Mautic, quando você importa de novo a sua lista no Mautic, e você faz aquele primeiro disparo para o Mautic, acontece aquele desagradável surpresa e às vezes o e-mail para no meio do caminho. A gente aconteceu um caso aqui de um cliente que tem muito contato. O primeiro disparo dele com o Mautic, né, acabou que não concluiu o disparo. Foram tantos bounces que geram aquele disparo, acabou que o Spark Post cortou a comunicação, então não vou enviar mais, bloqueou a conta do cara. Por quê? Porque não tinha nenhum tipo de controle. E, juntamente com isso, não tinha informações sobre o bounce, também não tinha informações sobre a atividade daquele e-mail. Eu não sei qual foi a última vez que essa pessoa abriu um e-mail meu. Eu não sei qual foi a última vez que eu consegui identificar que aquele e-mail acessou meu site, ou que ele clicou em algum link de um e-mail que eu mandei. Então, a principal causa hoje, eu acho, de bounce, de spam trap e de problemas de reputação em geral, é quando você importa de um outro sistema. Por isso que a gente recomenda que você limpe sua lista antes de importar no Mautic, né? E, se possível, remova o contato da sua lista antes de exportar ele do sistema antigo que você está usando. Luiz, eu vou do MailChimp, eu vou vir para o Mautic. Vai no MailChimp, vê todos os contatos que estão marcados como inativo, como bounce, remove tudo aquilo, apaga mesmo de lá, exporta só os bons contatos. Se você exportar tudo, você vai importar tudo aquele bounce, você vai começar de novo a monitorar os bounces através do Mautic. Aí o Mautic vai pegar um monte de problema.
Problemas que não admitimos, depois resolve. Então, é muito importante esse tipo de curadoria durante a importação do e-mail no Mautic, né? Outro caso que a gente sempre vê, e esse aqui é batata para acontecer, é quando você importa no Mautic, ou no seu sistema aí, as pessoas que até hoje falaram com você. O Gmail, que eu até citei o Gmail porque é o clássico. Eu tenho meu Gmail desde 2004. 2004, por aí, 2004. Então eu tenho 13 anos de Gmail. Eu posso ir lá no meu Gmail e exportar uma lista de todo mundo que se comunicou comigo até hoje. Todo mundo. Só que, como eu disse, a pessoa pode virar um spam. Então, aquele cara lá em 2007 que falou comigo, nunca mais, ele criou um outro e-mail para ele, e nunca mais ele abriu o Hotmail dele. Ele começou a usar o Gmail, ficou encantado com o Gmail, nunca mais abriu o Hotmail dele. Só que eu tenho o Hotmail dele na minha lista. Então, faz 10 anos que ele não abre o e-mail dele. E virou um spam trap daqueles bons. E eu tô lá, bonitão, mandando e-mail para aquele Hotmail dele que eu não poderia enviar, né? Que virou um spam trap e o Hotmail tá rebaixando ali a minha reputação porque eu não controlo minha lista. Então, assim, eu até coloquei que é a armadilha perfeita, e realmente é a armadilha perfeita. Né? Essa exportação aí de contatos do seu e-mail é uma prática horrível que você pode fazer. Apesar de ser tentador, né? É tentador você ver lá. E eu devo ter umas 1.000 pessoas, né? Que eu trabalhei em 3 agências, tive uma outra agência, agora eu tenho a Boutique. Então, você imagina a quantidade de pessoas que não falou, que não mandou e-mail, tudo que é e-mail possível. Aí, 13 anos de conta. Então, nossa, eu fico tentada para poder exportar aquilo, mas não façam isso, porque é uma má prática da sua lista. E também formulário de entrada, né? Aí vem uma dicasinha para vocês, né? Coloquem um CAPTCHA no seu formulário de entrada. O Mautic fornece nativamente uma continha lá, sei lá, quanto que é 5 mais 5? Aí você põe a resposta lá, 10. Se a pessoa não responder isso aí, o formulário não é enviado, né? Ou você pode usar o reCAPTCHA do Google. Mas aí já é um pouco mais complicado, tem que trabalhar um pouco com a API. Mas um simples CAPTCHA já repousa. Os bots, eles não são inteligentes o suficiente para poder resolver CAPTCHA, né? Então, é um dos itens que eu particularmente gosto de sugerir. O Mautic, ele tem um mecanismo dele mesmo, que é você poder inserir um formulário numa página através de um script, de JavaScript. Todo mundo que já incluiu um formulário do Mautic no WordPress, por exemplo. E é feito através de um script. Aquele script, por que o Mautic criou esse mecanismo? Porque através do script, quando um bot passa na sua página, ele não detecta as tags de formulário do HTML. Ou seja, ele passa para a sua página e ele não achou nada, ele achou só um script, mas ele achou um script dentro de um monte de script que tem ali. Esses bots eles vão localizar lá a tagzinha form do HTML para poder enviar um monte de requisição. Como isso é feito no runtime, né, no runtime, ele acaba não localizando ali o formulário. De novo, a regra é essa. Ou você usa o formulário via script, ou se você for realmente colocar o formulário no Mautic através do HTML, coloca esse CAPTCHA para poder ele resolver esse probleminha para você. Aí fica a seu critério. As duas formas funcionam bem. Só evita, né, não utilizar o CAPTCHA se você inserir o HTML do formulário diretamente na sua página. E o quarto item, né, é a compra de listas de contatos. Né? A gente vira e mexe, recebe. Ontem mesmo, acho que eu recebi uma ligação inusitada até de um cara que montou uma lista, comprou uma lista e a gente falou para ele, porque eu falei, não vou enviar, vai atrapalhar meu IP, vai atrapalhar minha reputação, vai ser dor de cabeça, né? E você deve conhecer alguém que já comprou uma lista quente, assim, esse é o termo, né? Tem uma lista quente e eu quero disparar e-mail para esse pessoal aqui. Pessoal, é uma das principais fontes dos spam traps que a gente conhece, que a gente não sabe de onde veio, como veio, por que veio, a gente não sabe nada sobre esses contatos, né? Então, essas dicas aí foram para que vocês evitem, né? São formas de que o spam trap entra no seu Mautic. E como que a gente pode identificar um spam trap, né, que está no meu Mautic? A principal dica, pessoal, é monitorar o engajamento. Lembrando que o spam trap, por um pequeno período, ele gera bounce. Depois desse pequeno período, ele não gera mais bounce. Então, né, eu vou ter que monitorar o engajamento. Verifique se o seu contato clicou em algum link que você enviou. A gente pode fazer isso através de ativo. Né? O Mautic tem aquelas triggers, que são gatilhos, que a pessoa baixou um ativo, a pessoa abriu um e-mail. Você pode usar aqueles gatilhos
Só que assim, ó, aqueles gatilhos funcionam uma vez só, é lógico, né? Mas você pode adicionar um gatilho daquele, para sempre que a pessoa abrir um e-mail ou ela clicar em um ativo, você pode colocar uma tagzinha nela que não é spam trap. Né? Então, é uma maneira simples e funcional de evitar o spam trap. O spam trap não vai abrir um e-mail seu e o spam trap nunca vai clicar em um link seu. Então, é simples. Você enviou 200 e-mails para o contato, ele não abriu nenhum. Ele não clicou logicamente, não clicou em nenhum link. Então, para de enviar. Marca ele como um contato frio, marca ele como um spam trap e esquece desse cara. Esse cara não serve para você. Outra coisa que eu recomendo muito é para quem faz o opt-in, faça um opt-in assim, semestral, se possível, ou anual, que seja, com os contatos da sua lista, claro, né? Você vai pegar todo mundo que você já tem e vai continuar mandando e-mail para ele. Pessoal, eu posso continuar mandando e-mail para você? Cria um linkzinho do ativo lá e só quem clicar naquele ativo, só quem clicar naquele link, ou só quem abrir aquele e-mail, a partir daquela data você vai voltar a disparar e-mail. Pode ser um pouco rigoroso demais, pessoal, mas vocês vão ver como é que o Hotmail classifica. Eu acredito que a grande maioria que tem problema de entrega no Hotmail, vocês vão entender o que eu estou falando. Controle os bounces, isso não precisa nem falar, né? O principal da sua reputação é o bounce, não só em relação ao spam trap, mas em relação a tudo. De novo, né? O spam trap não segue link, né? Eles não visitam páginas, não abrem e-mails, então é fácil você detectar um spam trap ali. É só você olhar na sua lista. Depois eu vou mostrar como é que faz isso no Mautic. No seu Mautic, pessoal, nas suas campanhas, coloque alguns ativos para poder monitorar isso aí. É uma dica muito simples. Eu gosto muito de falar isso. É só você pôr um ativo e aplica uma tag em quem abrir um ativo. Beleza, você vai começar a montar esse pessoal aí. Verificar qual foi a última vez que esse contato teve uma atividade no seu site. Lembrando que um spam trap, ele não gera atividade no site. Então, se a pessoa não tem nenhuma página visitada, mas ela está na sua lista, ela é um spam trap. Ela se converteu no spam trap. Aquele contato lá que você importou, que falou com você em 2007 no Gmail, e você importou o cara em janeiro, e até hoje ele nunca abriu um e-mail seu, ele nunca clicou no link seu, corta ele da sua lista, tira ele da sua lista. E aqui é uma coisa que a gente sugere na parte, né? Tente monitorar quem ficou inativo nas suas últimas 5 campanhas. Né? A gente fala 5 campanhas, porque geralmente o pessoal faz uma campanha por semana. Então, daí o último mês, vamos dizer, né? Se você for um pouco mais rigoroso, faz o teste para você ver. Pega a sua lista hoje, eu vou mostrar aqui o filtro, e eu vou colocar depois os slides para download também. Faz o filtro que eu vou sugerir lá e veja realmente quais são os contatos que mais estão engajados com vocês. Você vai estar surpresa do número de contatos que podem ser spam traps na sua lista. Pessoal, isso aqui é uma imagem do sistema da Microsoft de monitoramento de EP. Né? Eu usei aqui o nome do site, o IP do site, por questões de contrato, mas vamos dar uma olhadinha. Ó. Vamos pegar esse primeiro caso aqui. Ó. Ele mandou 14.729 e-mails. 14.729 e-mails. No período das 9 da manhã às 11 da noite. No dia 22 do mês 5 agora. O Hotmail aceitou 14.288, considerando bounces, considerando uma série de informações. Até que foi uma taxa bem alta, né? E pode ver, ele não teve nenhum bounce. Ele não teve nenhuma reclamação de spam e não teve nenhum spam hits aqui, né? Trap hits. Já o domínio do lado, ele, em 24 horas aqui, em menos de 24 horas, ele mandou 8 e-mails. Pode ver, o Hotmail negou só 40 e-mails dele, só que ele mandou 2 spam trap. O Hotmail, ele tem uma classificação do domínio a cada 24 horas, né? É dinâmico, todos os domínios são dinâmicos. Você entrou numa backlist hoje, pode ser que amanhã você saia dessa backlist. Você não fica lá a vida inteira com a backlist, né? Mas pode ver, ele classificou como o IP vermelho. Pessoal, quando ele classifica o IP vermelho, você fica um bom tempo sem conseguir entregar e-mail no Hotmail. Se você consegue ter essa informação aqui, se você utiliza IP fixo, ou no nosso caso aqui da Quartic, que é o que a gente recomenda hoje, você envia e-mail pelo seu próprio servidor. Todos os clientes nossos são assim, a não ser que o cliente solicite que a gente utilize algum outro serviço, mas a gente sempre sugere que utilize o próprio servidor para fazer os pagamentos. Tem uma equipe técnica excelente que ajuda a gente a montar isso daí.
E assim que classificou o e-mail como vermelho, pronto, é tudo que ele queria. Ele não, se você mandar uma campanha de 20 mil e-mails para o Hotmail, não vai chegar. É aquilo que a gente vê no grupo, vocês que acompanham aí as publicações do grupo do Mato Brasil. Pessoal, não estou conseguindo entrar no Hotmail. Pessoal, meu Spark Post não entrega no Hotmail. Pessoal, tal, falando de tal, não entrega no Hotmail. Por causa disso. Porque basta ter. Aí você mandou 8.684 e-mails. 2 spam trap foi o suficiente para poder o Hotmail não aceitar mais e-mail seu por 24 horas. Ele é muito rigoroso, pessoal. Muito. Aqui na Powertic a gente recebe relatório de todos os clientes. O Hotmail manda para a gente todos os clientes. A gente usa outros sistemas também que monitoram. E pode ver, ó, o de cima mandou muito mais e-mails, não teve nenhum spam trap, mas teve ali uma reclamaçãozinha de bounce, mas mesmo assim ele continua como verde, está tudo ok para o Hotmail. O de baixo mandou muito menos e-mails, metade do volume de e-mails, mas acabou mandando aí. 2 spam traps foi prejudicado. Né? E a gente mostra isso para os clientes, chama aqui, tá no legalzinho, ó, fulano, tá complicado aqui a sua entrega no Hotmail. Tenta não enviar e-mail hoje não, envia e-mail só amanhã, para esperar esse tempo sair aí, né? Esse seu IP vermelho sair. A gente acaba conversando. Mas olha só, 2 contatos foram suficientes para bloquear uma pessoa receber e-mail no Hotmail por pelo menos 24 horas. Então é muito importante você gerenciar os spam traps, pessoal, muito importante. De novo, o Google e o Hotmail, o Gmail e o Hotmail, ou o Hotmail, o Windows Live ou o Outlook, representam aí a grande maioria de e-mails da internet. Praticamente todos, né? Sempre tem um ali que usa o Yahoo, outro usa o Terra, o UOL, mas a grande maioria usa o Gmail e o Hotmail. Então, é um fator, a gente aqui controla que, considera que a reputação do, do seu e-mail é muito importante, né? Os nossos clientes que monitoram isso diariamente. E 2 e-mails foram suficientes para colocar esse IP aqui no modo vermelho e parar de receber e-mail. O Google, ele não dá muitas informações para a gente em relação a spam trap, ele só mostra a nossa reputação. Então, olha o que você vê, né? Aqui nos últimos 120 dias, a gente teve um cliente, nem é cliente mais, que teve essa reputação aqui, ó, amarelinho e vermelhinho, tá vendo? A reputação dele sempre foi de média para baixa, aqui não chegou a ser ruim. Mas o que acontece, pessoal? O Gmail, se a sua reputação chega em baixa, essa barrinha verde aqui, ó, a barrinha vermelha, quer dizer, ele passa a receber 50% só dos seus e-mails. Ah, Luiz, mas está indo para o spam. Não, ele não recebe o e-mail, é diferente. Né? O e-mail deixa de receber o seu e-mail. Então é complicado, pessoal. É muito complicado não cuidar dos spam traps por causa desse tipo de, de punição, vamos dizer, né? Para quem não controla bounce, não controla os spam traps. E como que eu faço para evitar o spam trap? Acho que a maior dúvida aqui para Luiz, mas a partir da manhã eu não quero mais saber de spam trap na minha vida. Seguir boas práticas para as novas listas, né? Nunca compre uma lista de contatos. Isso aí eu falo do senhor, passe um ano montando sua lista, mas não compre, por mais tentador que seja, mas eu conheço a pessoa, conheço o fulano de tal, eu conheço, não compre. Porque, como eu disse ali atrás, né? Você vai importar uma lista onde você não tem o histórico dela. Né? Pode ser que das 10 mil pessoas que você comprou, você viu ali, mandou 8 mil e-mails, 2 e-mails foram suficientes para poder bloquear o e-mail da pessoa. Então, não compre. Monte a sua lista, monte desde o minuto 1 ali, controle o double opt-in, controle o bounce, controle a atividade, veja se clicou em ativo, veja se abriu o e-mail, monitore tudo isso. Aí você vai ter uma, uma lista saudável e a sua campanha vai ter mais resultado. E aqui, né, de novo, gerencia o bounce logo no primeiro e-mail. Você mandou um e-mail, deu bounce, o Mautic possui diversas ferramentas para monitorar bounce. Você pode utilizar a própria caixa de entrada através dos e-mails monitorados. Se você usa o Spark Post ou o SendGrid, eles possuem já integração. Se você usa algum sistema que não tem integração ainda, configure nesse sistema para enviar o e-mail para um e-mail de retorno e configure o Mautic para ler esse e-mail de retorno. Né? Não deixe de gerenciar bounce de jeito nenhum. E valide o e-mail antes de importar. O pessoal usa muito o iPorto, eu também gosto muito do iPorto. E eu recomendo que você passe sua lista pelo iPorto 2 ou 3 vezes. Porque todo o sistema
é falho, não adianta, né? Não existe software perfeito. Então eu passo ali no import uma vez, eu espero um dia, passo de novo, espero outro dia, passo de novo. É porque, pessoal, existem vários tipos de bounce, né? Tem o pior, que é o hard bounce, que é um e-mail que não existe. E o hard bounce também tem aquele que é o domínio não existe. Geralmente é por grafia errada, né? O pessoal escreve Gmail, Hotmail, né? Ao invés de escrever Hotmail, Gmail. Nesse caso, o domínio não existe. Ou pode ser que a caixa de entrada não existe. Fora isso, são soft bounce. O que são soft bounce? São caixa de entrada cheia. Às vezes o site está passando por uma migração do servidor e o DNS ele não está resolvendo direito ainda. Ou o site acabou ficando fora do ar. Ou diversos outros fatores que podem acontecer. Então, passa pela lista, passa 2 ou 3 vezes pela lista de validação e, e controle bem isso para novas listas, né? Para aqueles contatos que você já tem, aquele pessoal que já está na sua base, desative todos os e-mails com bounce. E aí, pessoal, eu vou sugerir, vou dar uma dica. Se você apagar a sua base do Mautic, um e-mail com bounce, se porventura esse e-mail entra de novo na sua lista, por diversos motivos, você importou ou alguém por má intenção incluiu esse e-mail na sua lista, você vai mandar e-mail de novo para ele. Aí você vai controlar de novo que ele tem bounce. Então eu prefiro. E outro, o Mautic não envia mais e-mails, por mais que você configure numa campanha para enviar e-mail, o Mautic verifica antes de enviar se o e-mail está marcado como bounce, ele não envia. Então, por mais que aquele e-mail esteja na sua campanha, está marcado como bounce, o Mautic não vai enviar. Se você apagar o contato, o Mautic perde a referência, ele vai enviar o e-mail. Então, assim, como eu disse para vocês, né? Você pode importar a sua lista. Se você for migrar de um outro sistema para o Mautic, naquele outro sistema, ou você remove lá os bounces e só exporta de lá os e-mails bons, ou você exporta os e-mails bons e também exporta os e-mails ruins, e importa as duas listas. Só que as listas de e-mails ruins, na importação do Mautic, você pode marcar lá que aquele e-mail é um bounce, só para você não perder o tracking do e-mail. Então, o Luiz, o MailChimp não informa que o e-mail é um bounce. Beleza, mas você pode filtrar contatos lá no MailChimp que são bounce, exportar aquela lista, e importa a sua lista do Mautic e atualiza todos eles como bounce. Então, você resolveu o problema. Só não apaga o e-mail do Mautic para você não perder esse controle. Gerencia, né, os assinantes nativos. Né? A gente bate sempre nessa tecla, porque é ali que vai acontecer aquele segundo tipo de bounce de pessoas que se tornaram spam traps. Né? Respeite também, pessoal, quem pediu para ser a lista. Por quê? Porque existe isso não é oficial, né, mas existe um grupo que diz que muitos desses spam traps, eles acabam enviando resposta de e-mail para sair da lista. Né? Se você utiliza alguns provedores de e-mail terceirizado, SparkPost, Nvidia, nem todos eles colocam um cabeçalho, aquele cabeçalhozinho de cancelamento de inscrição. Nem todos colocam. Né? Por isso que é importante você gerenciar ali a caixa de entrada, mesmo utilizando lá a API do SparkPost. Porque quando o sistema respondeu o e-mail, não quer mais fazer parte da sua lista, você tem que monitorar isso daí. Porque dizem que tem alguns spam traps que fazem isso. E outra, mesmo se o spam trap não fizer, se alguém respondeu o seu e-mail e quer sair da sua lista, você deve respeitar, né? Quem pediu para sair da lista. E, de novo, pela 10ª vez, monitore o engajamento. Tem muita gente que fica olhando o número. Fica olhando, nossa, tem 10 mil contatos, 20 mil contatos, 30 mil contatos. Ok, mas quantos realmente escutam o que você está falando? Né? Eu vejo pelo meu blog, por exemplo, eu tenho uma lista pequena do blog, mas eu tenho 80%, 90% de abertura de e-mail da minha lista. Né? E eu fico tentado para poder enviar para todo mundo, mas não, eu segmento o máximo que eu posso. Eu controlo quem abriu, quem não abriu. Cada vez que eu vou mandar um e-mail na newsletter, eu crio uma lista, eu monitoro a lista. Porque, de novo, né, para a gente poder estar sempre ali enviando só para aquele cara que está interessado. Se eu mudasse para todo mundo, eu ia ter 2% da abertura. Então, eu fiz o meu funilzinho, enviei só para os contatos que estão ativos, que não estão com bounce, que tiveram atividade de abertura de e-mail, que tiveram alguma atividade no meu site, e a minha taxa de abertura é excelente, porque eu mandei para o e-mail para o pessoal certo e eu burlei ali todas as maneiras de ter um spam trap. Eu posso até ter um spam trap na minha lista, mas não estou enviando e-mail para ele.
Esse é o objetivo. Né? Aqui no Mautic, ó, antes de utilizar, eu vou deixar depois tá, essa telinha aqui. É um filtro muito simples que você pode fazer para começar a interagir só com pessoas que estão ativas. Você vai pegar, lógico, todos os e-mails que estão preenchidos, né? Você vai pegar o Mautic tem uma informação que é a data no qual o contato foi adicionado. Né? Por exemplo, assim, ó, esse segmento aqui, ó, eu quero todo mundo que foi adicionado no dia 1º de março para cá, certo? E que não abriu nenhum e-mail. Eu vou conseguir identificar quem foram os últimos spam traps aí, ou últimos spam, qualquer coisa que entrou na minha lista. Né? Então, eu vou pegar. Você pode puxar essa data de entrada lá para trás. Vamos para o ano passado. Do ano passado para cá. Quem que entrou na minha lista do ano passado para cá e nunca abriu um e-mail? Lembrando que o spam track não abre e-mail e não clica em links. Então, só de fazer isso, você vai conseguir identificar quem são os possíveis spam traps ali, quem são aqueles contatos que vão realmente atrapalhar um pouco a sua vida, né, que vão ali dar um certo trabalho para você, vai diminuir sua reputação, enfim, vai gerar uma série de transtornos. E com um simples segmento você vai conseguir identificar esses contatos. Você pode criar um segmento e não enviar e-mail, você pode marcar eles como bounce, enfim, você pode ter uma série de informações, de coisas, aplicar uma tag nesse segmento aí, cria uma campanha só para aplicar uma tag nele, de não contate, enfim. E eu recomendo que façam isso, tá, pessoal? E por enquanto é isso, né? A gente queria, eu e o Rodrigo, a gente quis falar isso para a comunidade, porque a gente está vendo muita gente migrando direto aí de provedor de e-mail para provedor de e-mail. Né? Hoje a gente conseguiu chegar num ponto de utilizar o nosso próprio servidor para poder enviar e-mail. Cada VPS que a gente tem, cada uma é o seu próprio servidor de e-mail daquele domínio, só daquele domínio. Né? E com isso a gente consegue ter uma reputação muito boa de todos os nossos clientes. Né? A gente consegue tá realmente ali bem na lista. E identificar esses problemas também, né? Identificar aqueles clientes que estão com probleminha ali de reputação, de spam trap, que estão enviando muito bounce, porque os provedores eles enviam muitos reportes para a gente nesse sentido. Né? Ó, o seu bounce está alto, ó, o seu spam trap, o Hotmail, se tiver um spam trap, já manda um e-mail para a gente avisando. E é isso, pessoal.